O que eu faço, às vezes, eu arranco da boca. Ai! Vem, mãe, dá aqui. Não dou. Quando sobrar um tempinho, tu senta aqui, olha, tá porra deste TikTok. Viva a democracia, gente! É um assunto, né? Tá todo mundo muito preocupado com a adolescência, né? Nunca foi tão preocupante ter um filho adolescente, vocês não acham? Ou sempre foi assim? Não, eu acho que sempre deu trabalho o adolescente, mas hoje é completamente diferente da última geração de adolescentes, tipo a gente, né? Porque além de ter a coisa da internet que é assim, antes a gente falava o perigo está na rua, não, o perigo agora está em Tá no casa, quarto fechado. né? Também tem uma coisa que nós, essa geração foi mãe mais tarde. Então, enquanto os hormônios deles estão subindo, explodindo, o nosso está decaindo. A gente está na contramão. Dando choque mesmo, né? Uhum. Eu acho que agora também está se estudando. A adolescência está entrando como um período da vida do ser humano, sabe? Antes ela era meio desconsiderada. Eu acho que eu escutei a Carol falando isso, achei interessante. É quase como se agora a gente também estivesse se debruçando como uma fase da vida, né? É justamente isso que a Fê falou. É uma fase de, primeiro, pertencimento, porque você precisa negar os pais, negar aquilo ali para se sentir, para saber quem você é. Tem a coisa dos hormônios, tanto para as meninas quanto para os meninos. Eu acho que isso que você falou das mães, eu acho que a gente está vivendo a primeira leva de mães que estão em momentos diferentes de filhos adolescentes. Porque a gente tem mães mais velhas, mas a gente também tem mães que o filho está saindo de casa na menopausa, né? Então, acho que tem mães na perimenopausa e na menô que, enquanto o hormônio está despencando, a testosterona do filho está saindo pela orelha, a progesterona e estrogênio da menina está bombando. E também eu acho que tem o fato de que a adolescência virou uma fase importante no mercado, né? Como consumo. Virou uma obsessão também dos mais velhos, que também não querem deixar de ser adolescentes, né? Porque tem uma coisa também de uma idade aí que está ficcionada na juventude e quer ficar parecendo com eles, então meio que compete com eles e atrita com eles. Eu acho que eu fui uma mãe inconscientemente, no início principalmente, e na adolescência um pouco menos, que, cara, a gente conserta um pouco o que os pais fizeram com a gente. A gente está num lugar meio de... Aqui para evoluir, né? Para evoluir. Não tem essa... Antes era assim, cala a boca, um tapinha, uma chinelada. Nós somos a geração de pais que conversa, que escuta, que argumenta. Que tá talvez... precisando de um equilíbrio, conversar exatamente. E um que eu acho que às vezes tem mais dificuldade de botar limite. Talvez a gente também seja uma geração que tem mais dificuldade de botar limite. E isso vai... tem esses memes, né? Neles. Que a mãe fica... Filho, desculpa, mas... Mas eu não sei, assim, acho que também cada pai está vivendo o seu momento, né? Tu já não tem mais, né? O teu já saiu. O meu tá com 20, mas... Foi difícil? Foi na pandemia. João com 15, eu no comecinho da minha perimenopausa, eu não sabia que eu estava na perimenopausa. Então, eu muito impaciente, eu muito irritada, eu nunca levantei a mão para ele. Teve um dia que eu queria voar nele, eu falava assim, o que está acontecendo comigo? Quem é essa pessoa? E ele não queria mais ver filme comigo, adorava comer uma banana amassada de manhã, de repente odeia banana amassada. Aí eu, tipo, quem é essa pessoa? Substituíram, trocaram ele, né? Falei, João, o que está acontecendo? Ele falou, mãe, nem eu sei. Aí partiu meu coração, né? Porque nem eu sei. Nem a mãe sabe, nem o filho sabe. Nem a mãe sabe, nem ele sabe. Porque é isso. É uma fase difícil mesmo de... transformação, de novas regras, de novos sentimentos. Então, eu tenho gêmeos de 16 e todo mundo me pergunta, nossa, como é que tá? Brabo, né? Não sei o quê. Não tá difícil. Assim, não sei se eles são calmos, eles ainda não estão fora, eles ainda estão dentro de casa, eles ainda gostam de ficar aqui, de passar o final de semana aqui, estão começando a dar uma saidinha aqui e ali, o que me deixa desesperada. É difícil, né? É difícil esse começo. Você já pôs aquele aplicativo que mostra onde eles estão, né? 360, né? Ontem a gente estava falando sobre isso, vou botar. Mas uma coisa que eu acho interessante é essa coisa de não ser ainda um adulto, né? Porque a gente está botando a camisinha na mesinha de cabeceira e a gente ainda está vendo que ainda não, né? Ainda não, mas já vai rolar a primeira transa, né? As primeiras grandes experiências. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu entro no quarto e meu filho ainda está vendo um episódio de Chiquititas. E eu acho, assim, incrível isso, né? Porque
é tão bonito, mas ao mesmo tempo é difícil de lidar, né, com essa figurinha ali saindo do casulo, que ainda precisa de ti, mas ela te nega, mas ela te quer, mas ela te nega. Tem aquele vai, mas tem a pureza, né? E às vezes você fala, gente, isso virou uma pessoa do mal, não é possível que ele está me falando uma coisa dessas, né? E de repente vem e se arrepende. Então, eu ainda estou num momento que ainda dá para conversar, que eles me ouvem. E eu espero que continue assim. Às vezes, né, dizem que você pode passar, né, com um filho na adolescência calmamente, e outros, sim, um furacão. E tu, Fê, como é que está sendo a adolescência dos meninos? Você tem 2 Peraí, também. deixa eu dar uma banada nela antes dela responder. Viada. Não, pera. Mas vamos ser sinceros, porque se a gente não está aqui para falar real, é melhor a gente não tá, gente. Né? Oh, então tá, por que eu não usei camisinha? Meninas, atenção, meninas. Estão ouvindo, né? Ó, estão ouvindo, né? Não, é assim, não, eles são muito tranquilos também, eles não roubam, não matam. Não, é que tem amigo do meu filho que rouba o carro dos pais, gente, pelo amor de Deus. Isso. Então, tá vendo? Os meus não roubam, não matam, não mentem, que eu saiba, né? Devem estar mentindo, eu não tô sabendo. Você foi danada? Eu fui horrorosa. Olha só. Dó, misericórdia, como é que é? Eu roubava carro, eu tinha um bonecão louro que eu botava na cama, botava a coberta por cima e saía de casa. Gente. Sabe, eu mentia pra minha mãe, pro meu pai, pra minha mãe principalmente. E ainda bem que não deu ruim. Mas hoje a chance de dar ruim é maior. Então, eu acho também que quanto maior a nossa... Mas eu também tive uma mãe que não sabia se comunicar comigo. Então, é outra geração. Né? Então, assim, é uma pena, porque hoje eu consigo me comunicar com os meninos e o que eu mostro para eles é assim, confia em mim, porque por mais que você me traga a pior notícia, eu vou estar do teu lado, entendeu? Pode ser para te dar uma bronca, mas eu vou estar do teu lado. E tem uma frase que eu nunca me esqueci de um livro daquele... Precisamos falar sobre Kevin. Sim, né? Tem um filme também. Que teve o filme que a mãe fala assim, quanto menos eles merecem... me ame quanto menos eu merecer, me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Tem. E essa frase nunca saiu da minha cabeça, boa. né? Porque às vezes você sabe que, puta, mas ele tá sendo um babaca comigo, mas ele é um momento que ele mais está precisando de mim, assim. Então, eu acho importante ter essa frase como farol, assim. Eu falo isso para eles, não, me ame quando eu menos preciso. Vamos inverter aqui, filhos. Presta atenção. Mamãe não tá bem. Mas e aí, conta, Fê? Você não vai fugir não, eles são ótimos mesmo. O que mais me irritam de adolescente é aquela coisa de ter que falar 1000 vezes a toalha em cima da cama, o prato que largou de comida no quarto, o celular que esquece de carregar antes de sair. Então, isso para mim é um estresse muito grande. É um desgaste, né? E tem a questão de estudo, que um dos meus não gosta de estudar. Ele não gosta desde pequeno, um sofrimento para ele. Então, eu fico nesse embate de fazer estudar, de pedir para estudar, de falar, né, essa questão. E aí, e ele tem razão quando ele fala para mim, mas me pergunta para que serve estudar. Eles estão numa geração que o estudar deles é completamente diferente do que foi para a gente, que a gente precisava estudar para ser ou médico, ou advogado, ou dentista, ou arquiteto. E hoje em dia tem 800 profissões que não dependem disso. Né? Então, fica uma desconstrução diária em cima de mim. Mas, enquanto não me mostra um plano B, eu fico lá enchendo o saco. Então, tem esse embate muito forte neste ponto. Mas, fora isso, réu primário intacto. Sabe o que eu mais detesto? Que eu acho, assim, o fim da picada. Tudo que tu fala, eles falam. Mas eu já sei. Tudo. Não sabe, porra. Né? Se bota no lugar e não sabe. E tem a humildade de um dia eles querer vão falar aprender. Assim, ó, eles vão virar pra gente e falar assim, ó. No princípio, eu criei o céu e a terra. Mas vem com essa arrogância. Sabe. Eu acho que a adolescência vem com essa arrogância. Mas é uma forma deles se defenderem do que eles estão sentindo. Porque é um pouco isso, aquilo que você falou, né? Ao mesmo tempo que ele está vendo Chiquititas, ele está, sei lá, pensando em sair, vamos supor. Você imagina o conflito que é para ele como ser humano, ser humaninho, passar por isso? Sim.
Sim, mas, poxa, não saber é tão bonito também, né? Mas essa coisa mas do eles já não podem sei, agora eu falar sei. que não sabem, Sabe o né? que meu filho fez ontem? Eu deixei cair a água no chão aqui. Um pouco d'água, fui virar assim, a xícara caiu e eu não limpei. Esqueci, fui pro quarto, sei lá que eu fui fazer janta pra Maria, alguma coisa dele. Mãe, alguém derramou aqui uma água, não sei o que. Eu falei, filho, fui eu. Você pode limpar pra mim? Pega um paninho lá e limpa. Quando eu voltei, tava o pano em cima da poça. Falei, não, peraí. Você buscou o pano, limpou e deixou o pano. Ele, aham. Falei, Ele não cara, entendeu a sequência. não entendeu a sequência. Então eu falei, nesse caso, não adianta eu reclamar. Porque a vida inteira é eu que limpei. Exato. Eu que fiz. Então tá, sabe o que me aconteceu ontem? Que eu chorei litros. Eu vou falar, vou começar a chorar de novo. Mas agora ele mandou, eu te amo, mãe. Cara, falei, Qual, o mais velho ou o mais novo? um complô, foi todo mundo. Todos contra ela. Se juntaram. Não, juro, eles são maravilhosos. A Camila conhece, você conhece bem também, imagina. Mas tem essas coisas de eles terem argumento. Eles têm argumento hoje, a gente não tinha. Então, assim... Duvido que tu não tivesse. Eu? Nossa, eu ficava sem É que dente não na tinha boca. espaço para argumento na sério? a nossa geração não tinha espaço para argumento. E outra, você tinha um argumento e você tinha um exército de meia dúzia de amigas que viviam a mesma coisa. Hoje não, hoje eles têm uma internet inteira a favor, um algoritmo bombardeando eles com a mesma opinião. Quero falar sobre isso. Tá, mas o que aconteceu? Ai, vamos fazer um momento lindo, então vamos todos juntos, porque eu quero que eles, não dependam dos outros e nem achem que a mulher tem que fazer tudo. Foram fazer uma janta. Não, na hora do almoço, né? Então, eu quero que um coloque a mesa, o outro faça o bife à milanesa, que já estava empanado, tá? Por que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer, mas você tem que fazer, porque isso daqui é uma comunidade. Nós somos em 3 nessa casa, então vamos todo mundo cozinhar. Fazemos uma vez na vida. Fazer um momento bom, né? Cada um faz uma coisa aqui, o outro coloca a mesa. Não, mas eu nem quero comer agora. Não, tudo bem, mas vamos ficar junto, tá? Mas então por que eu tenho que fazer? Deixa que eu faça o meu depois. Não, então você faz para todo mundo. Mas eu sou obrigada a fazer para todo mundo? Ele perguntou. Não, você não é obrigado, mas eu também não sou obrigada e faço para todo mundo. Não, mas você é no maior carinho do mundo, sem levantar a voz, não teve grosseria nem nada. Não, mas você é obrigada, porque você é a nossa mãe. A mãe é obrigada. Eu fiquei com aquilo, eu comecei a chorar. Fui pro quarto, né? Daqui a pouco estão os dois falar, lá. Eu não pedi para nascer. Isso daí foi no outro episódio. Final de semana passada. E aí, eu vou me questionando, assim, porque daí vem os sentimentos, tipo, foi uma mistura de sentimentos. Foi desde eu não mereço isso, aquela coisa, ou onde que eu errei, né? Eu eduquei errado. Ao mesmo tempo, eles têm razão, tipo, mas eu não quero comer agora. Posso fazer depois? Porque para mim é importante esse momento junto. Mas que também é importante esses embates, né? A gente também parece que a gente quer fugir desse tipo de clima, né? Porque era para virar uma coisa gostosinha e virou uma bosta, Virou uma né? bosta, gente. Eu falei, quer saber? Cada um vai pedir sua marmita aqui. Semana passada rolou um clima aqui em casa, olha que louco. Eles tinham um desfile para fazer, um trabalho. E o combinado era, ok, vocês vão poder trabalhar de modelo desde que vocês frequentem a escola e passem, né? Foi o nosso combinado. Aí o desfile era tarde, então o que eles me pediram na noite anterior? Podemos não ir amanhã de manhã? Aí eu falei, não, por quê? Não, porque a gente já vai trabalhar à tarde, vai ser um dia muito cansativo, não sei o quê. Não, mas é que o combinado foi que vocês frequentariam a escola. Mas ninguém vai. É sempre assim, né? Mas por que ninguém vai? Porque vai todo mundo no desfile. Não, porque o fulano tá doente, o Beltrano não vai. Eu falei, bom, mas isso não tem nada a ver com vocês. A gente combinou que vocês iam frequentar a escola. Mas a gente está muito cansado e amanhã eu queria acordar. Eu falei, o que vocês vão fazer amanhã? Porque daí eu já fiquei pensando, né? Boto para fazer uma redação, a gente vê um doc, estão fugindo, agora eu não estou conseguindo mais, mas eu pensei até em fazer uma troca, né? O que vocês vão fazer? Daí um falou, eu vou acordar, daí eu vou malhar, daí eu vou tomar meu cafezinho. Daí eu, até que é justo também, né? Cara, daí fui pro meu quarto, assim, entrei numa crise. Eu falei, e agora? Né? Mantenho minha autoridade de mãe, eu digo que eles têm que ir porque eles têm que ir ou porque eu acho que eu tenho que manter minha autoridade?
Eles não indo, o que eles vão perder? Cara, eu fiquei assim embolada. Falei com a professora particular deles. Ela disse, não é não. Fala que não vão faltar e ponto, e acabou. Aí eu, meu Deus do céu. Né? Deixa eu pedir outra opinião, porque essa eu não estou gostando. Cadê o pai da criança? Não, tá lá na África pedalando, não. Então deixa lá, vamos pensar aqui não. E aí, no fim, eu decidi que eles tinham que ir. Pô, foi um climão, assim, o moleque entrou no quarto, depois veio o outro, não, porque você nem sabe o que você está falando, você está dizendo não só porque não, só porque você quer, não quer. Pô, foi umas 3 horas, assim, aí depois voltei no quarto deles, de noite, os dois estavam dormindo juntos, deitei no meio da cama deles, falei, cara, deixa eu falar um negócio pra vocês, é difícil demais ser mãe! É difícil pra caramba, pô! Eu tenho que tomar decisões que vão impactar no futuro de vocês, mas só para vocês entenderem, vocês vão à escola amanhã, não é porque vocês vão perder matéria ou porque eu estou tentando me impor, mas é que vocês têm que ter um senso de responsabilidade. Claro. E talvez eu agora amolecer com vocês, eu possa estar deixando várias lacunas no resto da vida de vocês que podem prejudicar vocês. Então entendam, eu também não sei, eu fico tateando. No fim, eles me botaram no colo e eu chorei. Isso eles é bonito, que te botaram né? pra dormir, né? Mas Tipo, como é bem, difícil, mãe. né? É muito difícil. Dizer os sims e os nãos e por quê, né? Porque é muito fácil dizer não, né? E também é muito fácil dizer sim. É muito legal ver que, pelo menos numa coisa, a gente está acertando, que é essa empatia. Que eles vêm ao nosso lado e vêm nos acolher também, né? Também, né? Porque eu também não quero ficar nesse lugar da toda poderosa. Sim, não, porque não. Não, porque não, sim, porque sim. Não é isso. Mas é difícil. É difícil. Eu fiquei mal, sabe? No outro dia eu acordei mal, assim. Claro. E um também ainda estava meio mal-humorado. E depois ele voltou e me pediu desculpa, sabe? E no fim ficou tudo bem. Mas é isso, tu passa ali por um... Né, É que eu acho que é muito difícil a gente saber, que acho que é uma grande coisa de maternar e paternar e da parentalidade eu estou fazendo a coisa certa? E a gente nunca, de verdade, não tem manual. Sabe o que é certo. A gente não sabe. Então, assim, é uma conjunção de fatores. É realmente o meio onde eles são educados, o meio onde eles convivem, um pouco da personalidade da pessoa, né? Porque eu falo assim, cara, às vezes eu penso assim, poxa, mas tal coisa eu pesei a mão. Aí eu volto para minha adolescência, eu falo, peraí, eu sobrevivi a tal e tal coisa, ele não vai sobreviver? Porque às vezes, eu acho que quando tem uns nãos que a gente precisa falar, que quando a gente não fala, e não é nem sobre limite, é quase como se a gente estivesse dizendo para eles, vocês não são capazes, sabe? Aquela coisa da insegurança, do ai, não vou, ai, tô cansado. Às vezes a gente tem que insistir, porque quando a gente insiste, é uma dificuldade dele, é uma insegurança dele, que quando ele vai e faz, ele conquista, ele volta muito mais forte do que ele foi. Então, tem horas que a gente tem que dar uma empurrada, sabe? Os meus falam assim também, porque você botou um monte de coisa na nossa semana, agora a gente não tem tempo para nada. Eu falei, tempo para quê? Para jogar? Realmente, vocês não vão ficar jogando, vocês estão na fase mais produtiva da vida de vocês. Não, mas é que você nos obriga. O que eu obrigo? Terapia virou uma obrigação. Vocês fazem uma aula de música por semana, que é meia hora cada um. Meia hora cada um. De boas, né? Entendeu? Que eu acho que precisa para funcionar uma outra parte do cérebro, eu acho que faz bem para eles. Ninguém vai virar cantor, musicista, nada, mas só para eles trabalharem. O esporte, que eu acho que é uma coisa que eles gostam de fazer. Mas é isso, assim, sabe? Tipo, tá, eu vou abrir mão disso, da terapia ou da música, para eles ficarem jogando. Jogando, Não. né? Na minha casa já foi diferente. Eu fiz todos os esportes. Porque um ano eu queria fazer natação, no outro eu queria fazer patinação, no outro eu queria fazer vôlei, no outro ginástica rítmica, ginástica olímpica. Só que eu fazia 6 meses, um ano e queria parar. E a minha mãe deixava. Porque você experimentava. E isso eu gostei, porque no fim das contas ela não foi aquela mãe que me obrigou, não, porque você quer fazer balé, tu vai fazer balé até o final, não sei o quê. E foi bom, porque hoje eu sou uma pessoa que eu faço todos os esportes, eu adoro e tal, mas na hora que você vai fazer com seus filhos, você fala, e agora? Insisto para ficar, deixa sair. É difícil, é muito difícil. Agora, eu tenho uma questão nessa fase da adolescência que fica falando assim, o importante é ser feliz. Agora a gente vai começar a discutir aqui. Discordo, mas tudo bem. Mas quem é importante ser feliz? Então, A mãe tem essa ou o frase filho? que dizem que Eles o importante... dizem? Não, fala assim, não gosta disso. Sobre adolescência. Mas o importante, pode fazer o que quiser, ser o que quiser, o importante é ser feliz.
Mas o que é ser feliz? É muito difícil, né? É impossível. É impossível. É impossível. Eu Você acha acho que, vai- para mim, não é isso. O que eu penso, assim, no atual momento que a gente vê essa quantidade de adolescentes com depressão e... Acho que a gente falou isso semana passada, né? Acho que 1 a cada 7. Muitos segundo- adolescentes se cortando, que era uma coisa assim que antes a gente via um adolescente se cortar porque ele estava tentando suicídio. Não, hoje ele se corta para aliviar uma dor que é mais profunda, emocional. Então, assim, são tantas coisas diferentes, né, e tristes, que, ao meu ver, assim, não é ser feliz. Porque ser feliz, né, a gente tem momentos de felicidade, Exato, né? é no intervalo do Mas jogo, gente. ter uma cuca legal, assim. Eu acho que eu, pelo menos, né? Eu não sou a mãe que exige nota alta, sabe? Que tem que ir muito bem, ou que tem que escolher agora o que você vai querer ser, porque a gente está vendo as escolas Eu também não. criarem os futuros CEOs. Eu acho tudo isso uma grande loucura. né? E a gente está vendo que não está dando muito bom, né, gente? Nem um E com pouco. a gente, de alguma maneira, também não é que deu muito bom, né? Eu acho que a gente está inventando novas maneiras aí. Mas hoje, eu, pelo menos aqui na minha casa, eu priorizo filhos que estejam saudáveis, sabe? Ou que pelo menos assim exercitem o fato de estar com a gente, sabe? De querer. Eles se abrem com você? Cara, cada vez menos. Mas assim, Mas porque sim. esse estar saudável, eu vejo casos assim, teve recentemente agora, um que estudou com meu filho quando era pequeno, de suicídio. E aí a mãe em choque. Porque ele parecia estar Exato. saudável. Conversava, viajava, saía, não tinha amigos. Esse é um ponto que Esse já é o levanta uma... SXSW falou disso essa temporada toda, né? Que é essa questão do social, né? As doenças sociais, que- né? Essa coisa de isolamento. Mas isso não é estar saudável, né? Não é. Mas é o único ponto. Por isso que eu perguntei, eles se abrem com você? Não exatamente. Alguma coisa assim, um pouco, não tanto quanto eu fantasiei, né? Que pudesse ser, mas na medida do possível, quando é que eu vejo sinais, né? De uma criança ou um adolescente saudável? Primeiro, querem estar com a gente. Quando estão com a gente, tem um equilíbrio entre a tela, os amigos, os grupinhos sociais virtuais e A realidade. o futebol, a caminhada na natureza, porque normalmente a gente acaba viajando para o interior, então a caminhada na natureza, o mergulho, a brincadeira, né? Tá. Eu acho que essa coisa ainda de ter a criança ali que joga bola, que joga vôlei, que faz piada, que faz pegadinha, que briga, que discute, sabe? Eu acho que essa interação, eu acho que é o mais importante, né? Porque realmente, tu ter um adolescente isolado e ele te fala que tá tudo bem... Eu acho que, né, que você estava falando agora. Como é que eu sei que esse cara que está aqui dentro de casa tá bem, né? Ah, não tem amigos, putz, é um sinal. Ou só fica dentro do quarto, é um sinal. Mas às vezes também tem coisas que não Tratou bem, é um não sinal. dão sinais. É muito louco isso. Então, é muito difícil esse termômetro. Em casa, vinha muito desse lugar que é muito parecido com você. Enquanto ele estava fazendo as outras coisas que ele sempre teve interesse, eu ficava tranquila. Porque é isso, né? Quando você começa a perder o interesse por aquilo que você gosta, eu acho que esse é um termômetro. É um grande termômetro. Muitas coisas que acontecem que tiram da gente aquela frase que não deveria ter saído, aquela atitude que você fala, caralho, por que eu fiz isso? Né? E aí você fala assim, essa não sou eu. E aí, pensando mais profundamente sobre isso, é descobrir que essa sou eu, sim. E isso, para mim, é o maior incômodo em relação a atitudes adolescentes deles, sabe? De falar assim, putz, agora eu tenho que entrar em contato com essa coisa horrorosa dentro de mim que saiu, que está aqui e que só foi possível por causa dessa situação, mas eu tenho que lidar. Mas você está com a terapia hormonal em dia? E psicológica também, né? Ai, olha, eu vi um negócio bem psicológica, legal. porque... Olha, pode ser que tu te identifique. Vocês devem ter visto isso. Era uma moça que falava assim, em inglês. Muitos pais, vou tentar, tá? Muitos pais dizem que fariam tudo por seus filhos, inclusive morreriam por seus filhos. Daí ela questiona, ela fala, falar que você morreria por um filho é uma fala solta, porque
dificilmente você vai morrer pelo seu filho, você vai ter a chance de uma oportunidade, né, ou o azar de acontecer uma situação em que você tem que morrer pelo seu filho. E é uma frase de impacto. Mas na prática, o que você de fato mudaria nos seus hábitos, né, nos seus gatilhos, nos seus traumas, para passar para essa próxima geração, né, para passar para o seu filho uma boa lição, um bom exemplo de pai? É muito isso. E é lindo isso, né? Porque daí você fala, sei lá, eu sou um alcoólatra. Eu deixaria de beber para o meu filho não repetir isso? Eu deixaria de ser violento com a minha esposa para o meu filho não repetir isso? Porque assim, eu morreria pelo meu filho. É lindo, né? Isso é fácil, uma frase né? linda, né? Eu morreria pelo meu filho. Tá, não vai morrer pelo seu filho. Mas o que você faria de fato? O que você faria para viver pelo seu, né? Para viver pelo Você seu filho. viveria, Para o seu filho olhar você e falar, putz, é esse exemplo que eu vou seguir. Porque não adianta, eles vão repetindo, gente. Como a gente repete aos nossos pais, né? Isso me lembrou aquela piada que, tipo, fala que você não pode falar uma coisa e fazer outra, né? Tipo, aquele pai que chega, a piada é essa, que chega no quarto do filho e fala, meu filho, masturbação deixa cego. Aí o menino responde, eu tô desse lado do quarto, pai. Sabe que ontem eu deitei com os meninos e aí eu deitei e falei, domingo, né, vocês não leram. Ai, mãe, são 9h30 já. Falei, mas a gente combinou a leitura todo dia, né? Eu falei, também vocês estão lendo de qualquer jeito, né? Vocês vão ali dar uma enganadinha, não sei o quê. E estão passando fio dental, não sei o quê. Daqui a pouco ele falou, mãe, você viu como você só reclamou? Pô, você viu isso? Aí eu, tá, vou dormir então. Boa noite, a gente conversa, eu tô cansada. Mas aí você não fala o contrário? Vocês viram como vocês me obrigam a só reclamar, Não, eu gente? acho que eu entrei num lugar repetindo lá minha mãe e meu pai, que é aquela hora que agora eu só vou reclamar, só vou reclamar, só vou reclamar, só vou reclamar. Não era uma coisa só cobrança, para um domingo, né? 9h30 da noite. Eu saí do quarto, falei, pronto, toma. E acho bom também, né? Às vezes a gente se colocar nesse lugar de, putz, realmente só reclamei, chatinha, né? Eu lembro que quando o João estava entrando na adolescência, e eu decidi que eu ia ter uma pessoa para ajudar só 2 vezes por semana. Esse começo foi muito difícil. Tira o prato, lava seu prato. Mas aí começava assim, mas eu lavei o meu prato. Não, então. o seu prato não. O seu, o meu e toda a louça. Porque assim, para você comer tudo isso que você comeu aí, teve a panela, teve não sei o quê, teve a tábua. Tudo isso participou tá no combo do seu prato. Então você precisa lavar tudo. Aí comecei método de choque. Eu pegava e botava o prato sujo em cima da cama dele. Com a panela. Aí ele chegava pra mim, pô, mãe, poxa, eu não gosto de entrar no meu quarto. Eu falei, é exatamente isso que eu sinto quando eu entro na cozinha e vejo que tá tudo lá pra lavar. E deu certo? Deu certo, mas deu certo porque é uma regra? Não, deu certo porque também é o João do outro lado, entendeu? Sim, claro. mas ele aprendeu algumas coisas na prática. Ele aprendeu. É sempre assim, perfeito? Não, não é sempre assim, perfeito. É isso, ainda derrapa. Tá na faculdade, agora entrou no programa de estágio da faculdade. Tem dias que chega em casa 9h30 da noite, não me avisa, eu já tô deitada, porque às vezes 9h30 da noite eu tô na cama lendo. Ele entra e fala assim, mãe, o que eu vou comer? O que eu vou comer? Eu falo, não sei. É Abre a geladeira, lá você vai encontrar um arrozinho, você vai encontrar um feijãozinho, bota no prato e vai pro micro-ondas. É que tem um lance também que eu sempre penso que assim, se tem alguém que faça, o outro não vai fazer. Não vai. Mas isso serve para filho, para marido, para esposa, para todo mundo. E eu acho né? que isso vai chegar o dia Sim, que, vai ter que mano, essa vai ser a fazer. realidade dele. Ele vai chegar exausto, não vai ter ninguém para fazer a comidinha dele. Então, mas quando chegar esse dia, a gente chegou. Mas eu tenho é engraçado, né? Eu quero que saiba, eu quero que faça, eu quero que seja autônoma, tudo isso. Mas isso daí é muito forte em mim. Porque eu sei que esse dia vai chegar. Então, enquanto não é que eu viro uma serviçal, não é isso. Mas eu vejo que, apesar de toda a bronca ontem, todo o visual, depois fui eu lá. Fez o bife milanês. Fiz para todo mundo. Eu sabia. Mas sabe o que eu faço numa Mas não situação? estava com o sorriso daqui a aqui, Mas entendeu? sabe o que eu faço? Aí eu escuto ele sentar na mesa, o que eu faço? Aí eu levanto e sento na mesa para conversar com ele. Como é que foi teu dia? Não, é que a gente está vivendo realmente numa era em o que vocês comentaram, né? Tem uma legião de outras pessoas que estão ali mancomunados com os nossos filhos enquanto eles estão no quarto. Então, tem uma coisa que eu faço aqui em casa que, assim, realmente eu fico muito preocupada em como o algoritmo deles, né? Em como vai chegar, em como vai chegando, né? Para formar um algoritmo e, de repente, o cara se transforma num fascista. Exato. Né? Então, assim,
uma coisa que eu faço, que dá muito certo, a gente tem um grupo familiar, como todas as famílias têm seus grupinhos familiares, e ali eu vou colocando, tem 2, na verdade, um para o dia a dia e tem um que eu só boto pílulas da sabedoria. Como enganar o algoritmo dos meus filhos. Como enganar o algoritmo dos meus filhos. Só que eu boto coisas legais, não boto coisa clichê, entendeu? Claro. Eu boto coisas legais que eles ficam, de fato, muito impressionados. O nosso único acordo é que a gente veja o que cada um manda. Então, quando eu boto ali uma coisa muito interessante, normalmente tem a ver com atletas, né? Com mensagens de fato que vão interessar a eles. Então, eles olham aquilo, acham incrível, curtem ou seguem, e aí, automaticamente, a gente começa a fazer uma leve manipulação no algoritmo dos adolescentes. Ótima dica. Então, isso tem funcionado muito, porque daí o que acontece agora? Eles trazem para mim, mãe, você viu? Chegou para você? Eu falo, chegou para você? Chegou para mim. Então, a gente está mais ou menos compartilhando conteúdos parecidos. Muito bom. Dormindo do inconsciente. Não vai abandonar a mamãe. Aí já é uma terapia mais de choque. Bife à milanesa pro resto da vida. Nunca Lavagem troca cerebral. mamãe por nenhuma outra mulher. Bem louca. Manda, Carol Delboni. Eu acho que a gente está precisando chamar uma especialista Psiquiatra. aqui. Não é o caso, mas Não, vamos falar. Carol. Vamos escutar a Carol Delboni, que é educadora, especialista aqui em adolescentes. A gente fez uma pergunta para ela sobre pertencimento, pressão. Vamos escutar aqui o que ela respondeu. São as relações sociais na adolescência que vão garantir um bom desenvolvimento saudável do sistema psicoemocional do adolescente. O que isso quer dizer? Eu costumo fazer uma comparação com a infância. Uma criança que brinca é uma criança saudável. A criança não só aprende através e pela brincadeira, mas como ela garante um desenvolvimento psicoemocional e físico saudável pela brincadeira. Uma criança que não brinca é uma criança que perde a sua vitalidade. Se a gente tirar uma criança da brincadeira, a gente tira ela da possibilidade de oxigenação. A mesma coisa com o adolescente nas relações sociais. Um adolescente que é tirado, que é isolado das relações sociais, ele perde a sua vitalidade. Eu digo que ele perde a sua capacidade de oxigenação. Por quê? Porque é através da relação social, é através da relação com seus pares, que primeiro o adolescente vai constituir a sua própria identidade. É a partir do outro que ele vai conseguir dizer ou reconhecer nele mesmo quem ele é, o que ele gosta, o que ele pensa, ou como ele pensa, se ele é aceito na sociedade, de que maneira ele é aceito na sociedade e naquele grupo. Então, as relações sociais dão para ele o parâmetro de quem ele é, de que identidade que é essa. Não só isso, como as relações sociais também vão garantir ao adolescente o desenvolvimento saudável do sistema psicoemocional dele. É a partir das relações com o outro que ele vai medindo e sentindo e aprendendo as emoções, os sentimentos, sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre as relações, como é que eu devo me portar, como é que eu não me porto, até onde eu posso ir numa relação, onde eu estou machucando o outro, aonde eu sou machucado. As relações sociais são vitais na adolescência, né? E quando o adolescente se isola dessa relação, ou quando ele é isolado dessa relação, ele entra em sofrimento. Um adolescente sofre quando ele não está num grupo social, quando ele não pertence a um grupo social. E esse sofrimento pode ter várias consequências. Ele pode desencadear o começo de uma depressão, ou ele pode desencadear uma depressão, ele pode desenvolver alguns gatilhos, pode desenvolver ou começar a desenvolver uma ansiedade, algum transtorno, assim como ele pode colocar esse adolescente numa posição de violência. Por exemplo, um adolescente muitas vezes que pratica o bullying, ele está tentando achar uma maneira, uma das razões, tá? Tentando achar uma maneira de pertencimento, de exercer uma força, de exercer um papel, um lugar, ocupar um lugar dentro de um grupo. Então, as relações sociais, elas são extremamente complexas nessa fase e elas são extremamente sensíveis, necessárias e elas podem ser muito dolorosas. Então, é importante que a gente sempre esteja atento a esse grau de vitalidade do adolescente para perceber como que está esse desenvolvimento do sistema psicoemocional nele. Acho super interessante, mas eu também bato muito na tecla aqui em casa deles saberem se diferenciar no grupo, sabe? Do tipo, falaram. Aquilo é completamente o oposto do que você pensa. Se coloque, Exato, sabe? fale. Não precisa ser mais um imbecil a concordar com aquela
babaquice que estão falando, sabe? Inclusive, você vai se destacar dessa maneira. Exato. Você pode passar a ser líder ao invés de ovelhas. Mas é que tem esse lugar que eu entendo um pouco, que é, por mais que eu não concorde, quando ela fala desse lugar do pertencimento, eu preciso sentir que eu faço parte de um grupo. E às vezes às vezes ele nem encontrou ainda aquele grupo. Exato. Então ele ainda não consegue questionar porque ele ainda não tem certeza se é aquele lugar, né? É difícil, gente. Não é fácil ser mãe de adolescente, mas é difícil ser adolescente. Dificílimo ser adolescente. Dificílimo. Solitário. O maior dica que mistério você- da adolescência que é a dica- porra do celular, gente. Eles dormem com o celular, acordam com o celular, comem com o celular, tomam banho com o celular e quando se liga, ninguém escuta. É. É uma loucura. Ninguém te atende. Mistério.